Permaneça em Cristo. 1 João capítulo 2. Abra sua Bíblia conosco. Se encontrar o texto, coloque-se em pé, por gentileza. Reverência à leitura da palavra de Deus. Versos 24 a 29. 1 João capítulo 2, versos 24 a 29. É o alimento espiritual que o Senhor nos traz hoje. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Senhor, nós louvamos o teu nome por esse texto da tua palavra que encontra-se aberto diante de nós. E dependemos, agimos na dependência do teu Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento e nos fazer conhecer esta verdade. Ó Pai, reconhecemos que precisamos dela, precisamos crescer na compreensão das nossas necessidades e dos recursos que o Senhor nos dá. E assim nessa dependência nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos? Verso 24, e todo o texto ele vai, por vezes, usar a expressão permanecer. Mas no verso 24 ela é usada pelo menos 3 vezes. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Conversando algum tempo atrás com alguns irmãos, e irmãos que moram em cidades onde não tem uma igreja para congregar, onde não tem um lugar onde podem prestar culto a Deus. Certa vez um irmão me disse o seguinte, que estava achando muito boa aquela circunstância de não ter uma igreja para congregar, porque como não tinha igreja, também não tinha problemas. Ou seja, já que não havia uma igreja, aqueles problemas que normalmente ele provava enquanto estava na igreja, também não haviam. E ele julgava que isso era uma justificativa plausível para não ir à igreja, para não frequentar uma igreja, para não estar firme, frequentando e servindo a Deus em uma igreja. Sabe, de certa forma, aquilo que ele estava manifestando era a visão dele sobre a igreja. Ele estava feliz, porque os problemas que, creio eu, ele mesmo criava, não haviam mais. Onde houverem seres humanos, haverão problemas, isso é certo. Aonde estiver um de nós, mesmo sozinhos, ali levaremos os nossos problemas. E sabe, esse fato de às vezes olhar para a igreja dessa forma, ai, que bom um tempo sem igreja, talvez se aplique também nesse período de férias, não é? Que se inicia nesse mês de julho. Eu não sei como você pensa, se talvez você possa ficar um mês sem vir à igreja, sem estar servindo a Deus na sua igreja. Talvez até mesmo você pense como esse homem pensava, olha que bom, assim diminui os meus problemas. Mas creio que você não chegou a esse pensamento pecaminoso, nem essa conclusão pecaminosa. Não, a igreja é um lugar necessário. A igreja ela tem problemas porque nós somos pecadores. Essa é a realidade. Mas é na igreja, através dos ministérios da igreja, que Deus trabalha em nossos corações e nos fortalece. Então, permaneça em Cristo é uma chamada nesse tempo, onde normalmente o tempo para o descanso do corpo, o tempo para o descanso da mente, que é justo, que é necessário,
É sim preciso alguns dias de descanso para a mente se ajustar, para o corpo se ajustar. Deve haver trabalho, mas deve haver também, na sua proporção correta, o descanso. Isso é justo, isso é bom, isso é recomendável em relação à nossa vida física, mas não em relação à nossa vida espiritual. Tirar férias de Deus não é uma opção. Tirar férias de Deus não é uma boa ação. Mesmo que nesse mês de julho, diversos de nós estejam em férias físicas, vamos dizer assim, aproveitando para descansar o corpo, uma vez que os compromissos do trabalho não estão presentes, que tal usar então o tempo ocioso para fortalecer mais a vida espiritual? Que tal usar o tempo ocioso, sem trabalho nas férias, para dizer: Senhor, esse tempo sem trabalho é um tempo propício para nós nos encontrarmos mais. É por causa do trabalho que nós não podemos ter culto todos os dias. É por causa da faculdade, dos compromissos de todos, que nós precisamos ter cultos aos domingos e às quartas. A igreja primitiva não tinha esse hábito. Eles reuniam-se diariamente, de casa em casa, tendo comunhão uns com os outros e repartindo pão. Foi o nosso modo de vida moderno que criou os nossos hábitos, não é? E claro que seria mais necessário que nós nos encontrássemos mais vezes pela semana para cultuarmos o nosso Deus, e quem sabe até mesmo todos os dias, para nós prestarmos culto a Ele. Mas sabemos que os nossos compromissos não nos permitem. Agora, uma vez que no período de férias os compromissos com o trabalho diminuem, eu creio que é um bom período para aumentar o nosso compromisso com Deus. Use esse tempo. Se você vai ter um tempo de descanso nesse mês de julho, nem todos temos, mas use esse tempo para se preocupar com o seu relacionamento com Deus. Permanecer em Cristo é uma ordem. Estar constantemente ligado a Cristo é uma bênção. Beber dos seus ensinamentos, da sua comunhão, é um descanso para a nossa alma. Nós precisamos de descanso físico, mas também precisamos de descanso para a alma. E esse descanso para a alma só Jesus dá. Tenha certeza disso. Então, permanecer em Cristo, permanecer no Filho, como João diz, eu creio que tem dois lados dessa mesma moeda. Duas coisas que você deve cuidar. São questões simples, eu serei breve ao dizê-las, mas são questões que são uma falsa demonstração de permanecer em Cristo. E são questões de sinais verdadeiros de uma permanência em Cristo. Porque nós, muitas vezes, pelas nossas atitudes, irmãos, pelas nossas ações, podemos até pensar que estamos tendo uma atividade espiritual ou permanecendo em Cristo, mas nós temos que olhar para a Bíblia nos mostrar que há falsas demonstrações disso e verdadeiras demonstrações disso. Primeiramente, abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versos 20 e 21. Os irmãos conhecem a parábola do semeador. E observe bem o que diz os versos 20 e 21 de Mateus 13. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Notem que aqui a palavra de Deus, o Evangelho, é semeado num coração. E o que acontece com esse coração, com essa vida, no momento que a palavra de Deus é semeada nele, então? Diz que a palavra semeada, a semente lançada entre pedregais, ouve a palavra. Ouvir a palavra é uma atividade espiritual. E logo a recebe com alegria. Se alegra por aquilo que está recebendo de benefício espiritual. Mas o problema é que não tem raiz em si mesmo e é de pouca duração. Permanecer em Cristo não é algo de pouca duração. Permanecer em Cristo é algo constante. O que o texto está narrando aqui não é permanecer em Cristo, mas alguém que ouviu o Evangelho, provou até mesmo as benesses, as bênçãos do Evangelho durante um curto espaço de tempo, mas que chegado aos problemas, a angústia e a perseguição, se ofendeu,
deixou aquilo que havia iniciado. Ele iniciou uma caminhada e logo abandonou. É isso que nós não devemos fazer. É isso que permanecer em Cristo não significa. Se nós estamos provando das bênçãos da palavra de Deus, não são as lutas e dificuldades da vida que são consequências de sermos pecadores que devem nos afastar disso. Então essa pequena alegria, por um pouquinho de tempo, é uma falsa demonstração. Não é uma demonstração real. Hebreus capítulo 6 vai nos dar um segundo exemplo. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, trazem um exemplo muito interessante disso. O autor da carta aos Hebreus diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Sabe o que o autor está explicando aqui? Sabe o que ele está dizendo que é impossível? Ele está escrevendo, e os seus ouvintes são hebreus, são judeus. Judeus acostumados com todo aquele sistema da lei. Então, quando eles ouviram o Evangelho, eles provaram de algumas bênçãos de ouvir do Evangelho. Diz que eles foram iluminados, ou seja, eles passaram a compreender coisas que eles ainda não compreendiam. Eles provaram que realmente o Evangelho foi nos dado por Deus, o Espírito Santo estava agindo no coração deles, e eles provaram que a palavra de Deus é boa, é a verdade, eles provaram que isso tem uma consequência futura. Eles reconheceram tudo isso, mas sabe o que eles fizeram? Tem um problema aqui nesse texto em relação a essas pessoas. Eles provaram tudo isso, mas o que não está escrito no texto é que eles creram. Eles provaram tudo aquilo que podia e tem o poder de levá-los à fé em Cristo, mas não creram. São pessoas que talvez venham à igreja, ouçam de Cristo, ouçam da esperança da vida eterna, ouçam como a palavra de Deus e os seus princípios são preciosos na nossa vida, ouçam quão precioso é o Senhor Jesus, e daí aplica-se a eles Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. São tais pessoas que estão diante da porta, ouvem a chamada do Evangelho, mas esse ato de fé, que é abrir a porta, eles não realizam. Tudo aquilo que eles provaram não nos levou aonde deviam levar. Permanecer em Cristo não é simplesmente provar desses benefícios, mas provar desses benefícios, depositar a fé neles, em Cristo como seu Salvador, e permanecer, abrir a porta, ter real comunhão com Cristo. Mesmo uma pessoa, e olha a obra do Espírito Santo nisso, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes eu já vi pessoas convictas do seu pecado, em lágrimas convictas, reconhecendo a sua circunstância de pecadores e perdidos, mas incapazes de crerem, incapazes de abrirem a porta. Isso não é permanecer em Cristo. Mateus capítulo 7 nos dá um terceiro exemplo. Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, nos trazem um fortíssimo exemplo de coisas espirituais que se manifestam na vida das pessoas, mas que realmente não são um sinal de permanência em Cristo. O verso 21 de Mateus 7 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Notem bem o que essas pessoas realizavam: profecias em nome do Senhor, expulsão de demônios em nome do Senhor, realização de sinais e maravilhas em nome do Senhor. Parecem pessoas que estão perto, não parecem?
mas aquilo que lhe separava de Cristo eram as suas iniquidades. Aquilo que lhe separava de Cristo era a sua prática pecaminosa, que demonstravam que realmente aquilo tudo não passava de fumaça, mas não era realmente algo real. 2 Timóteo capítulo 2, verso 19 diz o seguinte: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Iniquidade e permanecer em Cristo não andam juntas. Pecado e permanência em Cristo não andam no mesmo caminho. E finalmente um quarto exemplo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, usa o exemplo dos falsos profetas. 2 Pedro 2,20 diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Sabe do que ele está falando? De pessoas que haviam vivido em todo tipo de pecado nesse mundo, que haviam ouvido de Cristo, haviam vindo para a igreja, a atmosfera da igreja, aquilo que se pratica na igreja, de certa forma os influenciou. Então, externamente, eles tiveram uma mudança. Talvez tiveram uma mudança na sua forma de vestir, talvez tiveram uma mudança no seu palavreado, talvez tiveram uma mudança em alguns dos seus hábitos. Mas depois de um certo tempo, voltaram a praticar tudo aquilo que antes faziam, demonstrando que nunca permaneceram em Cristo. Todos esses 4 exemplos mostram pessoas que, de certa forma, durante algum tempo, deram alguns sinais de que estavam andando perto de Deus. Mas os 4 exemplos nos convencem que nenhuma dessas pessoas andava de forma permanente assim. Quer dizer que, na realidade, eles nunca andaram, nunca estiveram perto, nunca creram no Evangelho, nunca conheceram Cristo e nem ao menos sabem o que é piedade e vida santa. São falsos sinais, coisas que parecem ser, mas não são, coisas que podem enganar alguns durante algum tempo, mas que não podem dizer que aquilo é real e verdadeiro. Então, quais são os sinais reais e verdadeiros de uma permanência verdadeira em Cristo? Como eu posso dizer por aquilo que está acontecendo na minha vida, pela minha própria experiência, baseada, tendo por alicerce a palavra de Deus, que realmente eu permaneço em Cristo? Eu vou dizer-lhes algumas coisas que demonstram isso. Como eu disse 4 que não demonstram, eu vou dizer 4 que demonstram essa verdade. Mateus capítulo 5, verso 6, talvez coloque, e eu creio que coloca uma questão importantíssima sobre tudo isso. Mateus capítulo 5, verso 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados, felizes, dignos de ser cumprimentados, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sinal verdadeiro de vida espiritual e de permanência em Cristo é ter fome e sede das coisas de Deus. Fome e sede são o quê? Necessidades. Você não passa sem comer, você não passa sem beber. Não são necessidades que podem ser satisfeitas de forma temporária. São necessidades que têm que ser satisfeitas constantemente. Você não passa 3 dias sem comer, você não passa 2 dias sem beber, nem ao menos um dia. Porque o seu corpo pede, há uma real necessidade. A fome e a sede são sinais do corpo de que é necessário alimentação e hidratação. Você permanece em Cristo? Pois então o Espírito Santo mesmo trata de agir, lhe dando fome e sede das coisas de Deus. Um verdadeiro cristão, ele não consegue, é impossível que ele faça isso, permanecer sem alimento espiritual, permanecer sem comunhão com o seu Deus, porque isso é uma necessidade de vida. Ele precisa disso, ele tem essa necessidade, não há como encobrir a necessidade, não há como esconder a necessidade, porque ele precisa de alimento espiritual.
Fome e sede de justiça são um sinal que você realmente permanece em Cristo e pertence a Cristo. Que a fome e sede das coisas de Deus, da palavra de Deus, da oração, de vir à casa de Deus, é uma real necessidade que precisa ser suprida. Em segundo lugar, um sinal claro. Romanos capítulo 6, verso 16, nos fala sobre um princípio muito claro da palavra de Deus. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Um sinal claro de permanência em Cristo é a forma que usamos o nosso corpo, os nossos membros, os membros do nosso corpo, a forma que nós estamos fazendo uso deles. Claramente Paulo diz aqui que aquele a quem nos apresentamos por servos para lhe obedecer, somos servos daquele a quem obedecemos, ou do pecado ou da justiça. Irmãos, não há a seguinte hipótese: que de janeiro a junho servimos a Deus com os nossos corpos e que nas férias de julho podemos servir ao pecado como bem quisermos com o mesmo corpo. Não há nada na Bíblia pensando ou trazendo uma hipótese como essa. Não há mínima hipótese de durante um certo tempo dizermos: Senhor, o meu corpo é para ser usado para o teu serviço, e durante um período então de intervalo pegamos e dizemos: olha, agora eu vou usar o meu corpo como eu bem entendo. Não há nada disso na palavra de Deus. Um sinal claro de permanência em Cristo e de servirmos e amarmos a Ele é que nós apresentamos de uma vez por todas o nosso corpo para o serviço da justiça. E olha como Paulo fala no verso 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça e a santificação. Os nossos corpos são de Cristo e permanentemente são usados para o serviço de Cristo. Não há como darmos férias, vamos dizer assim, a este mandamento. O uso dos nossos membros é prioridade do Senhor. Uma terceira questão, olha agora para o futuro. No verso 28, João disse assim, de 1 João 2: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Vou fazer uma pergunta que não é tola. O Senhor Jesus Cristo pode voltar durante essas férias? Ou Jesus também tirou férias? Senhor, o Senhor pode voltar quando quiser, desde que seja do dia 1º de agosto para frente. Pode ou não pode, gente? Claro que pode. Notem bem o que João diz, para que não sejamos confundidos. A palavra confundidos é envergonhados na sua vinda, com vergonha. E a razão disso é citada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós responderemos por todas as nossas atitudes. Eu vou ser bem sincero com os irmãos. Eu creio que vocês temos essa sinceridade entre nós. Não precisamos encobrir as palavras. Não importa se o pastor ou a liderança da igreja não sabe o que você está fazendo. Nós não estamos aqui para investigar a sua vida. Não colocamos detetives atrás de você. E a não ser que você nos diga verdadeiramente algo, não acreditamos até que você mesmo nos fale. Ou seja, não acreditamos em falso testemunho, não damos ouvidos a fofocas, não damos ouvidos a qualquer tipo de conversa. Damos ouvidos a que a pessoa tem a dizer. O seu problema não sou eu, nem esta igreja. A sua real responsabilidade é que você é um filho de Deus. E por cada uma das suas atitudes você prestará contas a Deus. Você não tira férias dessa obrigação. Não tira férias da sua capa de cristão, que pode ser pendurada na parede de casa e retomada quando eu voltar então, e eu volto para a igreja. Ninguém tira férias de permanecer em Cristo. E por tudo aquilo que realizamos, nós temos que ter a consciência do julgamento futuro, do fato que Cristo pedirá contas a nós,
de tudo aquilo que nós realizarmos. E em quarto e último lugar, 1 João 2, que lemos, o verso 29. Se sabeis que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aqueles que permanecem em Cristo vivem em permanente prática da justiça, porque demonstram que Cristo é através das suas atitudes. Eu não sei se você vai viajar de férias, eu não sei se você vai visitar familiares ou algum ponto turístico do nosso país ou até mesmo do exterior. Você tem toda a liberdade de escolher e de fazer como você entende que deve fazê-lo, não fugindo da responsabilidade das normas bíblicas. Mas aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, com as pessoas que você estiver, no ambiente que você estiver, você tem a obrigação de praticar a justiça. Você não perde esta obrigação. Todo aquele que pratica a justiça é justo, porque é nascido dele. Então, onde estivermos, irmãos, neste mês de julho, que as pessoas reconheçam em nós crentes e filhos de Deus. Que as pessoas saibam que somos pessoas que não tiramos férias da nossa fé em Cristo. Que saibam que nós somos pessoas que têm um relacionamento permanente com Cristo pela fé. Que saibam que temos uma responsabilidade para com o nosso Salvador. E que estejamos nós aonde estejamos, as pessoas olhem para nós. E através de tudo aquilo que somos, e falamos e praticamos, reconheçam, tais pessoas são filhos de Deus. Tais pessoas são aqueles que reconhecem Deus em sua vida e reconhecem a autoridade de Deus sobre eles. Por que fazer isso? Por que permanecer em Cristo? Eu vou dar apenas uma razão e vou terminar com isso. Você progrediu espiritualmente nesse semestre? Porque esse é o nosso objetivo, crescimento espiritual para esse ano, não é? Crentes firmados, crentes equipados, crentes frutíferos. Eu quero que você responda apenas para si mesmo. Você progrediu espiritualmente? Você cresceu espiritualmente? Eu espero que a resposta seja sim. E vai jogar fora tudo isso num mês só? Vai jogar todo o progresso fora? Não. Permaneça crescendo. Continue crescendo. Conselho bíblico, conselho claro aos irmãos nesse dia 2 de julho, início do mês de férias usem esse tempo, onde o trabalho durante algum tempo é deixado de lado, para dar mais tempo ainda ao Senhor. Usem o tempo de descanso do trabalho, se isso vai acontecer, para dedicarem-se mais ainda à comunhão com o Senhor. Dedique-se mais ainda à oração, dedique-se mais ainda à leitura da Bíblia. Aproveite todas as oportunidades que você tiver. A igreja lá no hall de entrada tem folhetos suficientes para que você tome folhetos, entregue às pessoas com quem você vai estar, testemunhe de Cristo e da salvação em Cristo. Use esse tempo para glorificar o nome de Deus, para exaltá-lo e servi-lo, para que nós voltemos aqui ao final do mês e possamos todos dizer, olha, que belo tempo de descanso físico e de fortalecimento da alma. Fortalecimento da nossa comunhão com Cristo. Pratique isso. Creio que será bom a sua alma, bom aqueles que estiverem próximos de você e uma bênção para esta igreja também. Vamos colocar-nos em pé para encerrarmos o culto desta manhã com uma palavra de oração.